Eu sou a professora Luana Pereira Lise, atuo como professora de língua portuguesa no núcleo de Foz do Iguaçu, na rede pública e privada de ensino. Hoje eu vou lecionar uma aula para o primeiro ano do ensino médio. E o conteúdo dessa aula é processos de formação de palavras. Nós temos vários processos de formação de palavras, porém veremos hoje apenas os dois processos principais, que são derivação e composição. Então vamos tentar entender essa diferença, né? Derivação. A palavra, ela provém de uma outra, né? E na composição, ela é composta, como o próprio nome já diz. A diferença está na quantidade de radicais. Na derivação, nós temos um único radical que vai formar novas palavras. E na composição, nós temos dois ou mais radicais que vão formar uma nova palavra, tá? Então, a diferença está nessa quantidade de radicais. Vamos ver o passo a passo do processo da derivação e da composição, começando pela derivação. Primeiro eu tenho a derivação prefixal. É quando eu acrescento ao meu radical um prefixo. Então, eu tenho o radical leal e a ele eu acrescentei o prefixo des. Isso me fez formar uma nova palavra, que é desleal. Então, essa é a derivação prefixal. Derivação sufixal. Eu tenho um radical e a ele, ao invés de acrescentar o prefixo, como eu fiz anteriormente, eu acrescento o sufixo, que nesse caso, o meu sufixo é dade, né? Que me faz formar a palavra lealdade. Derivação prefixal e sufixal. É quando simultaneamente eu tenho o acréscimo de um prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, o meu radical é feliz, o meu prefixo é in e o meu sufixo é mente, que me faz formar a palavra infelizmente. Derivação parasintética é quando eu tenho também o acréscimo simultâneo de um prefixo e sufixo, tá? Então, o meu prefixo é em e o meu sufixo é esser, que me faz formar a palavra entristecer. E aí vocês vão se perguntar, mas não é a mesma coisa que o processo anterior, né? Derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética? Não, tem uma diferença, tá? Na derivação prefixal e sufixal, quando eu retirar uma parte dessa que eu acrescentei, tá? A palavra que sobrou, ela vai fazer sentido. Então, olha só, se eu retiro o mente na derivação prefixal e sufixal, se eu retirar o sufixo mente, a palavra que me sobrou é infeliz. Ela existe na língua portuguesa? Existe. Então, isso é processo de derivação prefixal e sufixal. Se eu retirar o in, o que me sobra é felizmente. Essa palavra existe na língua portuguesa? Existe. Então, felizmente é uma palavra que existe na minha língua. Então, isso é processo de derivação prefixal e sufixal. Olha o que acontece se eu tentar retirar na parasintética uma dessas partes, o prefixo ou o sufixo. Então, se eu retiro o esser da minha palavra, o que me sobra é entrist, até o T. Essa palavra existe na língua portuguesa? Não. Por isso, a derivação é parasintética. Então, aquilo que sobra quando eu retiro uma parte da palavra não existe na língua portuguesa. Isso é a parasintética, tá? Se eu retirar o em, vai virar tristecer, e isso também não existe na língua portuguesa. Então, a forma de você diferenciar é essa. Aí eu tenho a derivação regressiva, quando um verbo se transforma em um substantivo. Então, combater vai se transformar em combate. Então, precisamos combater a violência. Combater é um verbo.
e combate. O combate foi bem sucedido. Então, eu tive uma mudança de classe gramatical. E essa classe gramatical, né, ela é especificamente a mudança de um verbo para um substantivo. Essa é a derivação regressiva. Na derivação imprópria, eu também tenho uma mudança de classe gramatical, mas pode acontecer com qualquer classe, tá? Então, eu tenho verde adjetivo e verde para substantivo. Não é fixo como anterior, né? Que um verbo vai virar um substantivo. Então, verde adjetivo, eu posso dizer que o meu pai tem um carro verde, então esse verde é adjetivo. Como que eu transformaria verde em substantivo? Toda vez que eu colocar um artigo diante de qualquer palavra da língua portuguesa, essa palavra ela vai se transformar em um substantivo. Então, eu posso dizer que o verde dos seus olhos é lindo. Esse verde, ele não é mais adjetivo, pessoal. Agora, ele é substantivo. Então, a derivação imprópria é quando eu tenho a palavra escrita da mesma forma, ok? Só que a classe gramatical dela ocorre diferente. Então, verde era para ser um adjetivo, né? Na sua origem, verde é um adjetivo, é uma cor. Mas eu troquei e eu transformei ele em um substantivo. E eu não transformei, né, na maneira que eu fiz antes, que eu tive uma mudança na forma da palavra ali regressiva, né? Eu não perdi o R e nem nada. Eu escrevo ela, pronuncio ela da mesma maneira, mas a classe gramatical dela sofreu uma alteração. Então, esses são os processos por derivação. O nosso outro, segundo processo principal, é a composição. Lembra, agora eu não tenho mais um único radical. Agora eu tenho dois ou mais radicais. Esse é bem fácil, nós só temos dois elementos, né? Dois processos dentro da composição, que é justaposição e aglutinação. O processo de composição por justaposição é quando você tem, então, dois ou mais radicais, duas ou mais palavras que se unem para formar uma nova palavra. Então, olha o que eu tenho aqui, ó, beija-flor. Beija do verbo beijar e flor o substantivo. O que eu fiz? Então, beijar é um verbo, beija é um verbo, né? Flor é um substantivo. Eu uni as duas, que são palavras completamente distintas, e formei uma terceira palavra. Beija-flor, que é um tipo de pássaro, tá? Então, a composição por justaposição ocorre quando eu faço essa junção de palavras e ela não sofre, né? Essa palavra nova que eu formei, ela não sofre nenhuma perda fonética. Então, aqui eu tive a junção por hífen. Eu poderia colocar uma preposição, pé, de, moleque. Eu poderia não colocar nem hífen e nem preposição. Passatempo, tá? Então, juntei o verbo passar com tempo. Formei passatempo, tá? Então, pode acontecer com hífen, com preposição ou sem hífen também. O importante é, na justaposição eu não tenho nenhuma alteração fonética na palavra. Já na aglutinação, eu faço essa junção de mais de um radical e quando eu formo a minha nova palavra, ela tem uma alteração fonética. Então, plano mais alto se transforma em planalto, que é a minha terceira palavra. O que aconteceu? Eu perdi fonemas nessa nova palavra, tá? Então, a diferença do processo da aglutinação por justaposição é essa. Uma não sofre nenhuma perda fonética e a outra sim. Ela tem uma perda fonética, uma transformação ortográfica, tá? Que é no caso da aglutinação. Na próxima aula, a gente continua, então, com esse conteúdo para ver os outros processos. Lembrando que esses dois são os principais processos de formação de palavras. Obrigada, pessoal!